Boa noite a todos. Havendo quórum, declaro aberta a quarta sessão extraordinária da legislação, da 17ª legislação, com a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Tal sessão foi convocada a pedido do chefe do Executivo para deliberação a respeito dos substitutivos ao projeto de lei número 43 de 2021 e ao projeto de lei complementar número 3 de 2021, ambos de vossa iniciativa. Conforme o artigo 215 seguintes do nosso regimento interno, na sessão extraordinária haverá expediente, sendo esse reservada a leitura das matérias que tenham sido objeto de convocação, não havendo uso da tribuna livre. Dando sequência, peço ao primeiro secretário, vereador Éder, que realize a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de pedir a dispensa. Apresento para votação o pedido de dispensa da leitura da ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado o pedido de dispensa da leitura da ata por 8 votos. Informo que se algum vereador desejar fazer alguma emenda ou ressalva na referida ata, que faça até o final da presente sessão. Caso não haja nenhuma solicitação, desde já declaro aprovada a presente ata. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, vereador Éder, que realize a leitura do ofício número 452 e 453 de 2021, os quais encaminham substitutivos ao projeto de lei número 43 de 2021 e o projeto de lei complementar número 3 de 2021, respectivamente, e solicitam a realização da presente sessão extraordinária. Ofício 452. Excelentíssimo senhor Marco Cristina, tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência nobres pares, incluso substitutivo ao projeto de lei 043, ao qual dispõe sobre a instituição do regime de previdência complementar dos servidores públicos municipais, de todos os poderes do município de Conteno, a medida exigida após a aprovação da emenda constitucional número 103 de 2019. Presente as justificativas e reconhecendo a relevância social da propositora em questão, submeto a apreciação desta casa de lei, incluso o projeto de lei para análise e a consequente aprovação. Conforme a justificativa apresentada, entendemos pela urgência deste projeto de lei, considerando o prazo legal imposto. Posto isto, invocamos o artigo 30 da Lei Orgânica para que esta colenda Casa de Leis promova a discussão e votação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. Ofício 453, excelentíssimo senhor Martino, tenho a honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e nobres pares, incluso projeto substitutivo de lei complementar número 003 de 2021, que altera a tabela 1 do anexo 4, a redação dos artigos 218 e 219 e acrescenta os artigos 219A ao 219N na lei complementar 10 de 2010, que institui o Código Tributário no município. Presentes as justificativas e reconhecendo a relevância social da propositura em questão, submete a apreciação desta Casa de Leis, incluso o projeto de lei complementar para análise e consequente aprovação. Conforme a justificativa apresentada, entendemos pela urgência desse projeto de lei complementar, considerando que trata-se de medida que visa adequar-se à legislação federal. Posto isto, invocamos o artigo 30 da Lei Orgânica para que esta colenda Casa de Leis promova a discussão e votação do presente projeto em regime de urgência. Antônio Adamir Digner, prefeito municipal. Lembrando que o referido substitutivo passará pela reunião das comissões permanentes que foi realizada na data de hoje, às 18 horas, e ambos receberão pareceres favoráveis das comissões. Senhor Presidente, diante da urgência que envolve as matérias tratadas nos substitutivos ao projeto de lei 43 de 2021 e o projeto de lei complementar 03 de 2021, ambos do Poder Executivo, solicito verbalmente a dispensa de interstício
para a inclusão das matérias, possibilitando a realização dos 2 turnos de discussão e votação na presente sessão. Tal solicitação será apreciada a seguir na ordem do dia. Encerramos o expediente e daremos início à ordem do dia. Apresento para a votação o pedido de dispensa de interstício solicitado. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado o pedido verbal de dispensa de interstício aos substitutivos ao projeto de lei número 43 de 2021 e ao projeto de lei complementar número 3 de 2021 por 8 votos. Nesse momento, solicito ao primeiro secretário, vereador Éder, que realize a leitura do substitutivo ao projeto de lei número 43 de 2021 do Poder Executivo para a primeira discussão e votação. Substitutivo ao projeto de lei 043 institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos do município de Contenda, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões do que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a celebração do convênio com entidade fechada de previdência complementar e dá outras providências. O prefeito do município de Contenda, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à Câmara de Vereadores do município o seguinte capítulo 1 do regime de previdência complementar. Fica instituído no âmbito do município de Contenda o regime de previdência complementar ao que se referem os capítulos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição da República. Artigo 2º, são abrangidos pelo regime de previdência complementar. Artigo 3º, para fins de implantação do regime de previdência complementar, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de adesão ao plano de benefícios administrado por entidade fechada de previdência complementar, de cujas características estejam em perfeita consonância com o disposto no ordenamento jurídico aplicável à previdência complementar destinada aos servidores públicos, em especial disposto na Lei Complementar Federal 108/2001. Artigo 4º, para os efeitos dessa lei, a aplicação dos regulamentos da entidade fechada de previdência complementar estende-se capítulo 2º dos planos dos benefícios. Artigo 6º, ficam os poderes do município de Contenda autorizados a oferecer e patrocinar planos de benefícios previdenciários por meio de entidade fechada de previdência complementar de natureza pública instituída em conformidade com as disposições das leis complementares federais nº 108/2001 e 109/2001. Artigo 7º, os planos de benefícios a serem oferecidos são estruturados na modalidade de constituição definida nos termos de regulamentação estabelecida pelo órgão regulador das entidades fechadas de previdência complementar e financiados de acordo com os planos de custeio previstos nos artigos número 18 da Lei Complementar Federal número 109/2001, devidas observadas as demais disposições da Lei Complementar Federal número 108. Artigo 8. Os requisitos para aquisição, manutenção, portabilidade e perda de qualidade do participante, assim como os requisitos de elegibilidade e a forma de concessão, cálculo e pagamento dos benefícios, deverão constar dos regulamentos dos planos de benefícios observados as disposições das leis complementares federais número 108 e 109/2001 e das normas dos órgãos reguladores das entidades federais de previdência complementar de escolha da entidade que fará a gestão da previdência complementar. Artigo 9. Ressalvado o disposto do artigo 2º do capítulo 5º do artigo 2º desta lei, a alíquota de contribuição do patrocinador será igual ao participante calculada a partir da aplicação do percentual máximo de 0,8,5% sobre a parcela de remuneração que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 10º. A adesão do patrocinador ao plano de benefícios, a aplicação dos regulamentos dos referidos planos e suas respectivas alterações, bem como as retiradas de patrocínio, dependerão da prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar. A supervisão e a fiscalização da entidade que administrar os planos de benefícios pelo órgão fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar não exime os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades da entidade fechada da previdência complementar. Artigo 14. Cabe ao órgão ou à entidade
responsável pela administração, o regime próprio da Previdência Social do município, prover os meios necessários para articular as providências pertinentes à implantação e funcionamento do regime de previdência complementar que trata esta lei. Artigo 15, acrescenta o capítulo 3º no artigo 2º da Lei nº 1848/2020, que regulamenta o RPPS. E esta lei, no artigo 16, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, Cunha Merdigno e Prefeito Municipal. O referido substitutivo ao projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamentos, Finanças e Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em primeiro turno o substitutivo ao projeto de lei número 43 de 2021 por 8 votos. Solicito ao primeiro secretário que realize a leitura do substitutivo ao projeto de lei complementar número 3 de 2021 do Poder Executivo para a primeira discussão e votação. Substitutivo ao projeto de lei complementar 03/2021, altera a tabela 1 do anexo 4, a redação dos artigos 218 e 219 e acrescenta os artigos 219A ao 219N na lei complementar 10/2010, que institui o Código Tributário do município. O prefeito municipal apresenta à Câmara o seguinte projeto de lei complementar. Fica alterada a tabela 1 do anexo 4, artigo 2. O artigo 218 passa a ter a seguinte redação. O artigo 3 do artigo 19 passa a ter a seguinte redação. Artigo 219. A arrecadação da taxa de coleta de lixo poderá ser efetuada na conta de água e esgoto da Sanepar mediante termo aditivo ao contrato de concessão ou convênio celebrado com a Companhia de Saneamento do Paraná e o município. Parágrafo 1º. Quanto à taxa de coleta de lixo for arrecadada pela Sanepar, será mantida a mesma data de vencimento da conta de água. Parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar termo aditivo ao contrato de Sanepar permitida a arrecadação da taxa de coleta de lixo devida pelos contribuintes residentes no município na mesma conta de água ou esgoto da Sanepar. 219b. A taxa de coleta de lixo será lançada com base na unidade de referência do município, em função da classe do gerador de lixo, da categoria e do número de economias de uso do imóvel, correspondendo ao seu valor à aplicação dos coeficientes especificados na tabela 1 de cobrança, anexo 4. Artigo 209c. O critério para determinar o enquadramento da classe do gerador de lixo a ser aplicada é a média referente a 12 meses de consumo de água consecutivos na matrícula cadastrada no Sanepar pelo número de economias nela contido no ano anterior e ao lançamento. 219d. Ao decorrer do exercício fiscal, as novas ligações de água e esgoto contribuinte será enquadrado na classe de gerador de lixo pertencente à primeira faixa da tabela de cobrança, anexo 1. 219e. A arrecadação feita junto à Sanepar será somente dos contribuintes que estiverem com os imóveis devidamente cadastrados na Sanepar e que sejam servidos pela instituição pelas ligações ativas de água e esgoto da Sanepar. 219f. Na situação em que o contribuinte não possuir ligação de água, porém possuir ligação de esgoto sanitário, será enquadrada a classe de gerador de lixo, considerando a média 12 meses consecutivos de consumo de água estimada e calculada nos termos dos artigos 219c. 219g. Caso o contribuinte não possua ligação de água nem de esgoto sanitário, a taxa de coleta de lixo será lançada de acordo com a classe residencial até 5 metros cúbicos, conforme disposto na tabela 1 do anexo 4 do Código Tributário Municipal. 219H. No caso da religação de água e esgoto, o contribuinte será enquadrado na classe histórica da matrícula da Sanepar do exercício fiscal. Na ausência de histórico, o contribuinte será enquadrado na classe de gerador de lixo de primeira faixa da tabela de cobrança anexo 4, conforme a categoria cadastral. Artigo 219I. Será enquadrado na classe o coeficiente específico da tabela 1 da cobrança anexo 4 da taxa social do lixo para o contribuinte inscrito na tarifa social da Companhia de Saneamento do Paraná. 219J. Quando houver mudança de categoria cadastral ou aumentar ou diminuir o número de economias do seu imóvel do cadastro Sanepar, o mesmo será reclassificado no mesmo
exercício fiscal conforme a tabela de cobranças 1 do anexo 4. 219K. O cálculo do valor a ser cobrado tem como referência o número de economias cadastradas contidas na matrícula da Sanepar do imóvel, multiplicado pelo coeficiente correspondente à classe geradora de lixo, conforme a tabela 1 do anexo 4. 219L. A cobrança será efetuada diretamente pela Prefeitura. O pagamento poderá ser efetuado das seguintes formas. 209M. Pelo inadimplemento da taxa de coleta de lixo arrecadada pela Sanepar, será aplicada multa de 2%. Artigo 209N. O contribuinte que optar pela exclusão do pagamento da taxa de coleta de lixo por meio de conta de água, esgoto da Sanepar, deverá proceder à quitação dos débitos pendentes e a vencer em parcela única diretamente na Prefeitura em prazo a ser fixado por esta. Artigo 5º. Ficam revogadas as disposições ao contrário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, atendido o disposto no artigo 150, incluso o 3º, as linhas B e C da Constituição Federal. A Prefeitura Municipal de Contena, autonomamente de Prefeito Municipal. O referido substitutivo ao projeto de lei complementar recebeu pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Planejamento Ambiental, Urbano, Rural e Comissão de Seguridade Social. Está em discussão. Senhor presidente, gostaria de comentar algumas palavras a minha posição contrária a esse projeto. A gente sabe que vai ter um aumento do valor da taxa de lixo e a taxa vai passar a ser paga junto com a taxa de água. Eu acho que no momento que a gente está vivendo de pandemia, as administrações públicas, federal, estadual, municipal, estão congelando o salário dos servidores, não estão dando crédito para a população. Não é um momento em que se cobre mais, porque não é só a nossa administração pública do país, do nosso município, do nosso estado, que está sofrendo. E sim todos os cidadãos que estão vivendo hoje no nosso país estão sofrendo. A crise está para todo mundo, não só para a administração pública. Por isso que eu sou contra esse aumento da taxa de lixo. Pode até me questionar. Mas não vai ser muito. A gente sabe que para quem tem uma condição boa, pagar 15, 20 reais a mais não faz muita diferença. Mas eu conheço pessoas do nosso município que hoje ganham um salário mínimo, pagam aluguel, tem criança para cuidar, para dar estudo, e a gente sabe como está caro as coisas hoje para uma família sobreviver. Minha posição é contrária perante isso, e seria só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Faço das palavras do vereador Flavinho as minhas, também sou contra o projeto, presidente, nesse momento. Eu também falo. Não, só quero colocar também a minha posição aqui também, referente à questão do Fabinho do Hélio, devido à situação que a gente está vivendo hoje, quanto cidade, quanto país, eu também sou contra no momento. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro rejeitado em primeiro turno o substitutivo projeto de lei complementar número 3 de 2021 por 8 votos. Diante da aprovação do pedido de dispensa de interstício, solicito ao primeiro secretário que realize a leitura da súmula do substitutivo ao projeto de lei número 43 de 2021 do Poder Executivo para a segunda discussão e votação. Substitutivo ao projeto de lei 043, súmula, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos do município de Contenda, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões, do que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a celebração de convênio com a entidade fechada da Previdência Complementar e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro aprovado em segundo turno o substitutivo ao projeto de lei número 43 de 2021 por 8 votos.
Solicito ao primeiro secretário vereador Éder que realize a leitura da súmula do substitutivo ao projeto de lei complementar número 3 de 2021 do Poder Executivo para segunda discussão e votação. Substitutivo ao projeto de lei complementar 003/2021, súmula altera a tabela 1, anexo 4 da redação dos artigos 218 e 219 e acrescenta os artigos 209A ao 209N na lei complementar 10/2010, que institui o Código Tributário do município. Está em discussão. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Diante do resultado, declaro rejeitado em segundo turno o substitutivo ao projeto de lei complementar número 3 de 2021 por 8 votos. Encerrada a ordem do dia, o objeto da convocação da presente sessão extraordinária, agradeço a disposição dos nobres vereadores, declaro encerrada a presente sessão e convoco a próxima sessão ordinária para o dia 8 de setembro, às 19 horas, em razão do recesso do feriado de 7 de setembro. Boa noite a todos.